regencial ele começou a sofrer alguns problemas ali com a sua administração, começou a ter problemas ali em manter o reino do jeito que estava, o império do jeito que era necessário. Então, eles resolveram recorrer ali a uma estratégia, né, emancipar o Pedro II para que ele pudesse, né, para que a figura do imperador, que era ainda nessa época muito cara ali para o povo brasileiro, servisse como uma espécie de força, né, para a unidade nacional, evitando ali as muitas revoltas que estavam acontecendo, né? A ideia era mais ou menos essa daí. Bom, e aí a gente começa hoje o segundo reinado, tá? Hoje a gente vai ter aula normal sobre o segundo reinado, né? Semana que vem eu vou ver se eu tento passar um documentário, alguma coisa sobre ele, um filminho, alguma coisa, para a gente ter uma aula mais leve, tá? Porque as nossas aulas têm sido muito é, densas, né? Muita matéria, muita coisa assim. Semana que vem eu vejo se eu consigo passar para vocês uma aula um pouquinho mais leve, um filminho, né, ambientado aqui nesse período, ou um documentário, alguma coisa que pelo menos fuja um pouco aí do padrão, tá? Mas vamos lá falar sobre o segundo reinado. O livro de vocês começa aqui falando, antes de falar sobre o segundo reinado, falando sobre Pedro II, né? Pedro II, o segundo imperador do Brasil, e uma das figuras mais interessantes aqui que já pisaram a nossa terra, tá? Talvez uma das figuras mais importantes que já pisaram a nossa terra e, sem dúvida, uma das mais interessantes. Pedro II, ele foi um brilhante chefe de Estado, tá, pessoal? Foi um imperador realmente genial, assim, teve seus altos, teve seus baixos, né? Acertos e erros, obviamente, como toda pessoa, ele não era perfeito, mas ele era um cara bastante inteligente e que entendia bastante daquilo que ele tinha que fazer, né, da sua vida pública como imperador. Muita gente aí vai elogiar ele pela sua honestidade dentro da administração pública do Brasil, tendo sempre separado muito bem o que era o cargo de imperador né, e todo o status ali de ser o imperador do Brasil, do que era a sua vida particular, a sua vida privada, inclusive tendo contas separadas entre o Brasil, né, a conta pública e as contas da família imperial, ele não usava a mesma conta, né? Então, era um cara bastante interessante ali, além de ter sido um intelectual de grande porte, né? Dom Pedro II ele falava várias línguas, ele estudava e escrevia sobre diversos assuntos e se correspondeu ali com diversos intelectuais do seu período, tá? Então era um cara realmente fenomenal, tá? Bom, Dom Pedro II era discreto e severo. Ao longo das 5 décadas do seu governo, conservou a imagem de homem sábio, comprometido com o interesse público e sua mais perfeita administração, além de prestigiar a cultura do Império Brasileiro. Aqui na cidade. Nossa senhora, rasguei o livro ali todo. Eu sempre risco o livro todo, não sei porquê. Aqui na cidade, a gente tem algumas representações do Pedro II, né? Vamos olhar uma delas aqui para a gente poder pegar um pouquinho da imagem que ele quis construir de si mesmo. Estátua. Claro, né? A imagem que ele tem, que ele perpetuou na história, é uma imagem que também foi construída por ele, né? Ele desejou ter essa imagem. Bom, aqui tem uma estátua dele, essa estátua é bem famosa, deixa eu pegar aqui uma melhor, talvez. Vocês já viram essa estátua aqui, pessoal? Sim? Não? Sim, beleza. Então, essa estátua aqui é a estátua do Dom Pedro II que fica ali na Praça Dom Pedro, né? Lá no centro de Petrópolis. Se vocês repararem nessa estátua aqui, ela tem algumas particularidades interessantes, né? Ela é estátua de um imperador, mas vocês podem notar que ela tem alguns elementos e não tem outros elementos que seriam comuns ali a uma figura imperial. Por exemplo, a gente vê que ele está trajado aqui de maneira fina, né? Arrumada, ele está trajado de uma maneira social, mas não é nada extravagante, o que indica certa simplicidade a ele. Vocês podem perceber que não há nenhum signo imperial nessa estátua. Ele não está com nenhum brasão, ele não tem uma coroa, ele não tem o seu cajado, não, o seu
aquele mastro, né, que normalmente se segura. Ele não tem nada disso e ele tem um livro na mão. Isso daqui, essa estátua ela foi feita num concurso, tá? O imperador ele abriu um concurso para os artistas brasileiros ali, querendo uma estátua sua que representasse, que o representasse como ele gostaria de ser representado, né? Como ele era de fato. E aí fizeram várias tentativas, né? Fizeram várias estátuas. O cara que ganhou foi o cara que fez essa estátua aqui. Porém, quando ele fez essa estátua, aqui não havia um livro, aqui havia alguma outra coisa na mão dele. O próprio Pedro II teria pedido para que ele substituísse o que estava aqui na mão dele por um livro, para que ele gostaria de ser lembrado como sempre como um intelectual. Isso, cetro. Muito obrigado, Micaela. Isso aí, o cetro. Como um intelectual, tá? Inclusive, é de conhecimento comum aí que o Pedro II ele admirava muito, né, a profissão dos professores. Dizem que ele teria dito em viagem que se ele não fosse imperador, ele gostaria de ter sido professor. Eu não sei se essa informação procede, mas essa é uma informação famosa que existe por aí. Enfim, essa daqui é uma das estátuas de Dom Pedro II aqui da cidade que representam bem ele como ele gostaria de ser representado. Bem diferente dessa daqui, que representa ele lá em seu porte totalmente militar, né? Que fica ali na entrada do jardim do Museu Imperial. Essa daqui tem uma função diferente, né? Representar a primazia militar do imperador no Brasil. Bom, seguindo aqui, né? Então, ele queria ser conhecido como alguém sábio, ele queria ser conhecido como alguém intelectual, alguém dado às artes. Inclusive, vai fazer uma série de patrocínios nessa época à arte no Brasil, tá? Pedro II ele vai patrocinar vários e vários artistas no Brasil, desde compositores de ópera a pintores e afins, tá? Para o José Murilo de Carvalho é um historiador bastante reconhecido aqui no Brasil, então um historiador de história do Brasil bastante reconhecido, tá? Especializado em história do Brasil. Dom Pedro II foi um Habsburgo perdido nos trópicos. Homem de características europeias em um país de uma pequena elite branca cercada por um mar de africanos e mestiços, órfão de mãe com 1 ano de idade e de pai aos 9, recebeu uma educação rígida em que principalmente os regentes tentaram fazer dele um chefe de Estado perfeito. Sem paixões, escravo das leis e do dever, quase uma máquina de governar. De fato, isso daqui é muito visível no governo do Pedro II, tá? Ele vai ser um cara que vai sempre colocar o governo do país acima das questões pessoais ali, sempre que possível, né? Porém, se de um lado sua imagem era construída por um aparato estatal, sendo ele praticamente um personagem, de outro sua vida pessoal era muito conturbada. Muitas tragédias domésticas pessoais do imperador foram parar nas capas dos jornais. Porém, o principal escândalo seria sua paixão proibida, já que ele era casado com a Condessa de Barral, responsável pela criação de suas filhas. Sim, Dom Pedro II teve várias amantes, tá? Uma delas, a chamada amante principal ali, né? A mais fixa, era uma mulher chamada Condessa de Barral, tá? Que era a Condessa de Barral, enfim, né? Tá aqui, ó, o nome dela aqui, ó, Luísa Margarida Portugal de Barros, tá? Apesar das diversas histórias que cercavam ou que cercam a vida dele, a vida e a imagem do Pedro II, calma aí. O historiador José Murilo de Carvalho afirma que nenhuma paixão marcou tanto a vida com Dom Pedro II quanto a paixão pelo Brasil, possibilitando que, por se obrigar integralmente à tarefa de governar por meio século, governasse com base em princípios republicanos. Isso aqui é meio complicado, né? Ele não era republicano, mas ele certamente era liberal, tá? O que isso quer dizer? Vocês devem se lembrar que durante o período regencial haviam 3 partidos ali que tinham maior força dentro do cenário brasileiro, né? O partido dito conservador, né, que estava ali procurando conservar o poder absoluto do monarca, um partido mais liberal e um partido progressista, não é? O Pedro II certamente ele estava para o lado dos liberais, tá? Embora fosse ele o imperador,
ele não queria ter um poder completamente absoluto que cerceasse ali as liberdades individuais das outras pessoas. Ele queria um governo mais voltado para um governo mais liberal, um governo mais macio, digamos assim, em que as liberdades individuais elas fossem preservadas. Uma prova disso, que a gente pode achar histórica, são as publicações de jornal da época, né? Existiam vários jornais no Brasil, vários deles eram contrários à monarquia e opositores, então, ao imperador. E a gente vê que esses jornais eles vão publicar uma série de matérias, às vezes difamadoras, às vezes, como é que se diz? Às vezes desrespeitosas, né? Querendo ali fazer chacota do imperador. E mesmo ele sendo um imperador, ele simplesmente permite, né? Ele acha que a liberdade de expressão está acima ali do, do problema que seria os jornais ofendê-los. Ele acha que isso daí é uma consequência do seu governo, né? Ser o governante, consequentemente, vai trazer críticas. Ele simplesmente permite que os jornais permaneçam fazendo isso. Como monarca pôde governar com base em princípios, como um monarca pôde governar com base em princípios republicanos? Pedro II declarava-se um homem consagrado às letras e à ciência. Foi preparado desde sua infância para governar, contudo, preferia ser um presidente da República. Seus estudos o levaram a conhecer teorias políticas amplamente divulgadas, como as ideias presentes no Iluminismo. Por isso, tentou seguir uma linha de governo liberal, humanista e, como se dizia na época, voltada à civilização. Ser civilizado era sinônimo de ser culto, tá? De novo, né? Liberal, certamente, eu não sei se eu concordo com o José Moreira de Carvalho aqui, que ele preferia ser um presidente da República. Eu não sei se ele queria uma república, tanto que, quando proclamada a República, pós-proclamação de República, ele vai ficar bastante amargurado ali pelo Brasil tê-lo rejeitado depois de toda a dedicação que ele teve. Então, não sei quanto que isso daqui, ó, é uma frase que poderia proceder, mas tudo bem, né? A opinião do José Murilo de Carvalho. Regresso conservador. As diversas medidas regressistas implantadas no Brasil nos últimos anos do período regencial continuaram após 1840. O político mineiro Bernardo Pereira Vasconcelos afirmou que as classes dominantes e o imperador procuravam acabar com a revolução. Ou seja, a política inicial do Segundo Reinado tinha como objetivos superar os avanços liberais conquistados no período regencial e centralizar o poder novamente nas mãos do imperador, diminuindo a participação das províncias políticas na política. Para que esses objetivos pudessem ser alcançados de imediato, duas leis precisariam sofrer alterações para garantir a soberania da monarquia e a centralização do poder. A primeira seria a lei da interpretação do ato adicional, que ela propunha uma nova leitura do ato adicional de 1834, vocês lembram dele, né? Limitando a autonomia das províncias e diminuindo o poder das assembleias provinciais. Dessa forma, o controle da polícia e do judiciário retornou ao poder central, ou seja, enfraquecia ali os governos provinciais, né? Enfraquecia o que seriam hoje os governos estaduais e voltava a centralizar poder na mão da esfera federal, né? Entre aspas, federal ali, porque não é uma federação, mas voltava a centralizar poder na mão do imperador, tá? Na mão do governo do gabinete do império. Em 1841, ocorreu a reforma do Código de Processo Criminal, assumindo completamente o caráter centralizador. O governo imperial passou a controlar completamente a máquina administrativa e o poder judiciário, apesar de os juízes de paz continuarem existindo e serem eleitos em suas paróquias, seus poderes foram retirados. Ou seja, foram duas medidas aqui centralizadoras, tá? A ideia justamente era essa, né? Por isso que o regresso conservador. O regresso conservador do que aqui? De um conservadorismo absolutista, né? Que procurava colocar o rei acima dos demais poderes. Bom, então tentou se centralizar, né? Centralizou-se de novo o poder na mão do Pedro II. Em relação ao sistema político, em especial ao sistema eleitoral, praticamente nada mudou. O voto continuou censitário, sendo que somente homens maiores de 21 anos, alfabetizados e brancos e com renda podiam exercer sua cidadania por meio do voto. No entanto, o protagonismo político do período foi marcado pela violência e por fraudes, que garantiam a manutenção da elite política e, sobretudo, a força com que o imperador utilizava o poder moderador.
Basicamente, por meio do poder moderador, o imperador nomeava como ministros membros de determinado grupo político e, caso a Câmara dos Deputados não fosse composta da maioria dos membros daquele grupo, ele a dissolvia e convocava novas eleições. Assim, a Câmara sempre estava dominada por grupos que defendiam os interesses do imperador, tá? Então, é isso que eu estou falando, né? Certamente o Pedro II ele foi um liberal. Agora, isso daqui não é exatamente o que combina com alguém que queria ser presidente da República, como foi colocado ali em cima, né? Então, é meio controversa aquela afirmação ali. Além disso, as eleições eram rigidamente controladas pelos fazendeiros, principalmente os coronéis, que obrigavam a população de sua localidade a votar nos seus candidatos. Como o voto não era secreto, os capangas desses fazendeiros conferiam as cédulas antes que elas fossem colocadas nas urnas. Como houve muitas ações de violência e repressão na década de 1840, elas ficaram conhecidas como eleições do cacete, tá? Cacete, o pedaço de madeira que se usava para bater nos outros. Depois virou cacetete, né? Bom, isso daqui, galera, é um sistema complicado aqui de eleições, né? Que vai perdurar no Brasil por muito tempo, tá? A gente vai chegar na República com isso aqui. A famosa República Velha vai ser feita dessa maneira aqui ainda, tá? Como? Com voto aberto e controle dos coronéis, tá? Os famosos coronéis aqui. Para vocês verem o quanto de tempo que esses caras eles vão mandar no Brasil. Desde aqui, em 1840, até 1930, mais ou menos, eles vão ser extremamente poderosos aqui no país, tá? Quando é que começa a mudar o quadro deles, né? Porque existem, apesar de eles serem poderosos esse tempo todo, existem dois momentos de poder dos coronéis, tá? Que é o que eles têm dentro do Brasil Império e o que eles vão ter depois na República. Durante o Brasil Imperial, o poder do imperador ele não depende de maioria de votos, ele não depende de aliança política, ele não depende de nada disso. O imperador ele é o imperador simplesmente porque ele nasceu assim, né? Um poder que vem de nascença. Embora a gente hoje em dia considere isso uma coisa meio abominável, porque a gente está acostumado com o governo republicano, é importante a gente saber que existem algumas vantagens em um poder que ele é independente do povo, tá? Ou independente ali das instituições políticas que se levantam naquele momento. Por exemplo, esse daqui é um caso em que isso era uma vantagem. Como os coronéis eles não podiam interferir no poder do Pedro II, né? O Pedro II ele seria imperador independente ali da vontade dos coronéis, independente do que fosse, a menos que, é claro, se fizesse uma revolução, mas uma revolução demanda muito mais influência e muito mais aliados, né? Não é a mesma coisa que você ter um jogo político ali dentro de um palácio planalto, você conseguir convencer as pessoas que se faça uma revolução contra o imperador. É diferente. Então, como esse poder ele era à parte, né? E meio que ele era não era corruptível pelas mãos ali dos coronéis, ele conseguia limitar até onde ia os interesses dos coronéis. Tá? Os coronéis eles podiam fazer a sua política, eles conseguiam fazer ali as suas manipulações, mas sempre num escopo menor, num escopo mais circunciso ali, né? Que tem ali os seus limites, mais limitado. Quando da proclamação da República, isso vai mudar violentamente, tá? Primeiro na República da Espada, isso vai continuar. Eles ainda não vão ter tanta influência, porque durante a República da Espada, quem governou foram os militares, tá? Foram dois governos militares na República da Espada, foi o primeiro momento republicano do Brasil. Mas depois, no que a gente chama de República do Café com Leite, ou República Oligárquica, o poder deles ele vai fluir de maneira inimaginável, tá? Por quê? Sem agora a figura de um imperador ali que tem o seu poder baseado num código de nascença, numa linhagem e tudo mais, e sendo o poder brasileiro exercido especificamente pelas eleições, ou seja, pelo voto, o poder dos coronéis ele vai subir exponencialmente. Porque agora eles podem fazer isso daqui que eles fazem, fazer essa coisa aqui de manipulação de votos numa escala federal, tá?
podem eleger o presidente do Brasil. E isso vai ser justamente o que vai acontecer durante toda a República Velha. Eles vão ficar brincando ali de colocar nos cargos públicos do Brasil as pessoas que eram de seus interesses para manter ali, perpetuar e aumentar o poder econômico e político das próprias oligarquias, dos próprios coronéis, tá? Isso vai ser o que a gente vai chamar de coronelismo na República Velha, que até hoje é bem famoso, né? Quando a gente vê algum filme de época e tudo mais, os personagens, né, eles sempre têm um coroné, né? O coroné nada mais é do que o senhor de terras ali, o dono de um grande conjunto de terras que exercia esse poder político, sobretudo a partir da República, tá? Bom, vamos lá. Seguindo aqui ainda no Império. Liberais e conservadores no poder. Como vimos anteriormente, a elite política brasileira era formada basicamente por apoiadores do Pedro II, sendo a maior parte deles grandes proprietários de terras, grandes comerciantes e altos funcionários públicos. Do outro lado, havia um enorme grupo de pessoas que formavam as camadas médias urbanas e do campo, cujo direito do voto estava preservado em razão de terem a renda exigida pela Constituição, além de outros fatores. Esses grupos sociais dividiam-se principalmente em dois grandes partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador, tá? Fundados ao final da regência, ou seja, do período regencial. O Partido Liberal tinha sua base no centro-sul do país e basicamente seus principais apoiadores eram senhores rurais e as camadas médias urbanas. Já o Partido Conservador era formado principalmente por grandes proprietários de terra, ricos comerciantes e o alto escalão do governo. A sua base concentrava-se nas províncias do Nordeste. Não havia divergências políticas significativas entre partidos. Ambos lutavam pelo poder e defendiam praticamente a mesma plataforma de governo, ou seja, os interesses do imperador. A disputa pelo poder gerava a formação de pequenas facções políticas, tanto dentro do Partido Liberal quanto dentro do Partido Conservador, em todas as províncias. Outra prática política do Império eram as frequentes negociações ou trocas de ministérios entre os partidos. Isso é, os empregos públicos serviam como moeda importante, pois sempre que uma troca ministerial acontecia, essa vinha acompanhada de uma derrubada, ou seja, a demissão de muitos funcionários públicos para nomeação em seu lugar de pessoas de confiança do novo ministro. Isso daqui também é uma prática política que existe até hoje, né? Chega a ser um negócio meio complicado a vida pública do Brasil por conta disso daqui. Por quê? Vamos pegar aqui Petrópolis para vocês terem uma dimensão mais próxima, né? O que falta em Petrópolis, na opinião de vocês? O que falta em Petrópolis aqui, na cidade? Alguém acha que falta alguma coisa na cidade? Gostaria que tivesse alguma outra coisa na cidade? Alguma coisa legal aqui, por exemplo? Um shopping, por exemplo? A gente não tem um shopping de verdade na cidade. Ou alguma coisa do gênero? Enfim, vamos supor que vocês achem que a cidade precisa de mais alguma coisa. Aparentemente vocês acham a cidade maravilhosa, super perfeita, não precisa de mais nada. Vamos supor que vocês achem, né? É muito difícil na cidade de Petrópolis se construir qualquer coisa. Por quê? Por causa dessa prática aqui. Essa prática de negociação de cargos públicos. Sempre que vem um prefeito, né, a cada 4 anos a gente tem eleições municipais, né, o prefeito ele é eleito e tudo mais. Sempre que muda o prefeito, muda toda a gerência da prefeitura junto. Todo mundo que está ali, que participava do governo do prefeito anterior, é mandado embora e surgem novas pessoas. Geralmente, isso é um problema, porque os projetos do prefeito anterior, normalmente os projetos de um partido oposto, né? Porque aqui existe bastante essa coisa de você trocar os partidos a cada eleição, são abandonados pelo prefeito seguinte, porque ele não quer fazer política para, né, o partido da oposição, ele não quer fazer política para o prefeito que estava antes. Então, ele quer ter as suas próprias ideias, as suas próprias obras, as suas próprias coisas. No fim das contas, acaba que 4 anos é muito pouco para se desenvolver tudo o que a cidade precisa, e como a cada 4 anos se começa de novo do zero,
no fim das contas a cidade nunca cresce, nunca anda, né? A gente tem uma série de problemas aqui na cidade que não são resolvidos por causa disso daqui. A mesma coisa acontecia nessa época, não é? Você tinha um ministro, né? Alguém era feito ministro ali pelo, sei lá, pelo governador ali da província. Quando se perdia ali o seu cargo, quando se trocava ali o partido, todo mundo que trabalhava com esse ministro era mandado embora, a administração ficava meio caótica por um tempo, e depois começava-se outras coisas, né? Começava-se a construir coisas diferentes, porque não se queria vantagem necessariamente do partido opositor, né? Isso aí é um problema político, tá? Isso aqui não é uma prática saudável para as eleições, para o país. O ideal seria, obviamente, que as obras que se começam fossem terminadas, que as coisas que são feitas fossem terminadas, independente ali de quem é que começou, para que fosse tudo crescendo, né? Mas é uma complicação que a gente tem aqui. E aí, vamos lá. Parlamentarismo às avessas. Em 1847, o Pedro II criou o cargo de presidente do Conselho dos Ministros, medida que instituiu o governo parlamentarista em seu governo. Olha que legal. Ele tinha ali, ao menos em teoria, interesse em ter uma monarquia parlamentar e não absoluta, tá? No entanto, ele utilizava o poder moderador, e com o poder moderador ele podia, na verdade, fazer o que ele quisesse. Era o imperador quem nomeava o presidente do Conselho de Ministros e os integrantes do seu gabinete ministerial. Logo depois disso, eram organizadas novas eleições, de modo que o partido ocupante do gabinete ministerial pudesse contar com a maioria no parlamento, nas câmaras dos deputados. Esse revezamento no poder entre os partidos liberal e conservador durou praticamente todo o segundo reinado. Observe o esquema que mostra a diferença entre o modelo parlamentarismo brasileiro e o inglês. Aqui tem as diferenças, né? No parlamentarismo brasileiro a gente tem o quê? Tem o poder moderador centralizado aqui, né? Porque ele na verdade consegue dissolver isso daqui e dissolver isso daqui, se ele quisesse. E aí tá lá, poder moderador, aqui tá o Conselho dos Ministros, o gabinete. Professor, Oi, o João Pedro Fraga pediu pra aceitar ele. quem? Fala O pra João ele ter. Pedro Fraga. Ô, Fraga! Tudo bem, meu querido? Desculpa aí, você tava tentando entrar, não conseguia? Agora estamos todos juntos. Estamos todos juntos e felizes aqui. Então vamos lá. O poder ponderador que centralizava, né? O Conselho de Ministros, o Gabinete dos Ministros, ou seja, o Poder Executivo aqui, as eleições, que elegiam quem vinha para o Gabinete dos Ministros e elegia quem vinha aqui para a Câmara dos Deputados. E aqui, né, obviamente, o Poder Legislativo. Perceba que o Poder Moderador, ele tinha ligação aqui, né? Era ele quem elegia o Conselho dos Ministros, tá? E era ele que tinha ligação aqui também com o Gabinete dos Ministros. Por quê? Porque embora eles pudessem ser eleitos, se fosse eleito um gabinete de ministros que não fosse de acordo com a vontade do imperador, ele simplesmente dissolvia isso daqui e mandava ter novas eleições até que surgisse um gabinete em que a maioria dos ministros ali fossem alinhados aos seus interesses, tá? A mesma coisa ele podia fazer com a Câmara dos Deputados. Então, o parlamentarismo brasileiro, embora tivesse um parlamento, e esse parlamento ele tivesse função legislativa e até executiva, esse parlamento ele estava intimamente dependente aqui do poder moderador para funcionar, tá? Fala, Costa. Estava intimamente dependente aqui do poder moderador, tá? Isso é diferente do parlamentarismo inglês que a gente tem até hoje, tá? Como é que funciona o parlamentarismo inglês? A gente tem um primeiro-ministro, né? Tem uma câmara, um gabinete de ministros também, né? Um parlamento ali. O parlamento elege o primeiro-ministro, e o primeiro-ministro é quem governa, de fato, a Inglaterra, tá? É quem tem o poder executivo ali. Tem o parlamento, que é eleito pelo povo, eles fazem as funções legislativas do governo, ou seja, eles são tipo a nossa Câmara dos Deputados e o nosso Senado hoje aqui. E aqui existe um rei, que é o chefe de Estado, mas não o chefe de governo. Isso quer dizer que ele tem uma função cultural forte, ele tem uma imagem muito forte com o povo da Inglaterra, mas ele não tem funções necessárias ali dentro do poder executivo, tá?
Muito embora, normalmente, o primeiro-ministro se preocupe em estar alinhado aos interesses da família real, ela não manda no primeiro-ministro necessariamente, tá? E existem, obviamente, ali as eleições, né? O povo tem função eleitoral para o parlamento. Então, olha só que interessante, o povo elege o parlamento aqui diretamente, mais ou menos igual a gente faz hoje em dia, né, numa eleição direta com o presidente, com todo mundo, que a gente vai lá e vota na pessoa. Eles votam aqui nas cadeiras do parlamento e o parlamento faz uma eleição interna do primeiro-ministro, tá? Isso é o que é chamado de eleição indireta, tá? Por que indireta? Porque o primeiro-ministro é eleito pelos representantes do povo, mas não pelo povo em si, tá? Não diretamente pelo povo. Então, são modelos diferentes, né? A existência de um poder moderador muda completamente como é que funciona as relações aí, tá? Bom, durante o segundo reinado, a província de Pernambuco foi palco mais uma revolta, considerada por muitos como a última grande revolta contra o Império. Essa província era um importante centro econômico e político do século XIX, pois sua economia era baseada na produção de açúcar, e um terço do controle de todos os engenhos da província estava sob domínio da mesma família, os Cavalcante, tá? Antes da gente seguir, só tem uma coisa aqui que eu acho que é interessante a gente marcar, que é isso daqui, ó. Século XIX. Ah, eu não sei vocês, né? Mas quando eu estudava, e até hoje em dia, né, tem alguns colegas que eles brincam comigo e falam o seguinte, que sempre que eles pensam no Pedro II, né, eles pensam na família imperial, caramba, a cabeça deles vai lá para 1500, né? Lá para as grandes navegações, né? Como se as coisas fossem muito próximas dessa época, tá? E não são, pessoal. Isso é uma coisa que é legal a gente ter na cabeça para a gente ter uma figura histórica um pouco mais palpável, para a gente ter uma ideia de como é que funciona a história ali, um pouco mais interessante de verdade, né? Século XIX, quando é que ele é? Né? Quando é que acontece o século XIX? O século XIX ele começa em 1801 e ele vai até 1900, tá? Ou seja, isso daqui está acontecendo muito perto da gente. 4 gerações atrás, 5 gerações atrás, as pessoas estavam aqui, tá? Isso quer dizer que provavelmente o tataravô de vocês conviveu com alguém que conviveu com o Pedro II, tá? A princesa Isabel, por exemplo, ela vai morrer em 1900 e pouco. Ela chega, né? Tem petropolitano vivo que lembra da princesa Isabel, tá? Isso é uma coisa importante a gente falar para a gente perceber que essa história daqui está muito mais próxima da gente do que a gente imagina. Depois que isso daqui acabar, disso daqui para chegar na era Vargas, para chegar na ditadura militar, é um pulo, tá? Só para vocês terem essa dimensão aí. Esse comentário é só para isso. Bom, não só a produção de açúcar era privilégio de poucas famílias, mas também o comércio era monopolizado por um pequeno grupo de comerciantes, composto em sua maioria de imigrantes vindos de Portugal. A situação esta que ajudava a explicar os constantes movimentos anti-lusitanos que agitavam a região, tá? O que é o movimento anti-lusitano? Um movimento que tinha ali é, antipatia com os portugueses que estavam chegando, tá? Nesse contexto, teve início um conflito de interesse entre liberais e conservadores em Pernambuco, sobretudo com a perda do controle do Partido Liberal, composto majoritariamente de senhores de engenho, na condução da política da província. Os liberais contavam com o apoio de grande parte da população, principalmente das camadas médias urbanas, que reclamavam da falta de empregos e lutavam pelo controle do comércio, já que esse estava na mão dos portugueses, tá? Ou seja, os liberais eles estavam ali brigando contra, basicamente, então, os portugueses que estavam ali, que dominavam o comércio na região. Os caras eram senhores de engenho, eles produziam muito açúcar, eles produziam muita coisa, queriam vender aquilo ali com mais facilidade, mas não conseguiam fazer essas vendas porque o mercado era dominado pelos portugueses, tá? Então, vai começar a haver um conflito ali entre os senhores de engenho, entre os liberais e esses portugueses, sobretudo. A Revolução Praieira
recebeu esse nome porque os manifestantes começaram a divulgar as suas ideologias em um periódico chamado Diário Novo em 1842, com sede na Rua da Praia, em Recife, chegando a inaugurar o Partido da Praia, aliado ao Partido Liberal. Os integrantes passaram a ser reconhecidos como praieiros, tá? Os praieiros têm a ver com isso, tá? Não com aquela música sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais o quê, tá? Não tem a ver com isso não, tem a ver com isso daqui. Primavera dos povos, não sei o quê. Tá, seguir aqui. Apesar de já haver em 1842 uma insatisfação por parte dos praieiros, apenas em 1848 a Revolução tornou-se efetiva. Principalmente depois que foi eleito para a presidência da província um rapaz chamado Herculano Ferreira Pena, que era um político conservador e era inimigo dos praieiros. Ou seja, isso vai irritar mais ali, os grupos já estavam complicados ali, e eles vão começar a se sentir mais oriçados ali para causar a revolução, tá? O movimento começou em Olinda e logo se espalhou por toda a província, principalmente em Recife, sua capital. Cerca de 2.500 homens tentaram tomar a cidade, porém sem sucesso. As lutas dos rebeldes prosseguiram até 1850, quando foram duramente reprimidas por tropas imperiais e o movimento cedeu. Com o fim da Revolução, a ordem escravocrata e monarca estava consolidada na metade do século XIX no Brasil. Tem algumas coisas que são interessantes aqui, né, cara? Olha só. Vocês devem reparar, né? Vocês já devem ter reparado que eu sou um cara que eu dou umas criticadas aqui no livro de vez em quando. Isso daqui, ó, esse uso de palavras é claramente tendencioso aqui. Por quê? Olha só que legal. Quem é que eram os liberais, pessoal? Os liberais que lutavam contra os conservadores aqui. Aqui em cima, olha só. Sobretudo, a perda do controle do Partido Liberal, composto majoritariamente por quem? Senhores de engenho, tá? Quem é que trabalhava nos engenhos, pessoal? Engenhos, eles eram plantações e refinarias de açúcar, tá? De cana de açúcar. Quem vocês acham que fazia esse trabalho? Alguém me responde aí. Quem é que trabalhava nas plantações de açúcar? Responde você, Lute. Quem trabalhava nas plantações de açúcar no período do Império? Os escravos, muito bem. Isso aí, galera. Escravos, né? Os escravos trabalhavam na plantação de açúcar. Então, olha só que interessante. Como é que esse uso de palavras aqui é tendencioso, né? Por quê? Olha o que ele dá a entender aqui. Com o fim da Revolução, a ordem escravocrata e monárquica estava consolidada na metade do século XIX do Brasil. Olha só como é que ele dá um peso aqui interessante, né? Ele está alinhando a escravidão à monarquia, tá? Tá alinhando isso aqui, tá falando que, olha só, escravidão e monarquia são equivalentes aqui. Só que olha só que legal, quem está fazendo a revolução são os liberais que estão contra o império aqui nesse momento, que estão contra os portugueses, mas que são senhores de engenho, né? São senhores de engenho. Eles são o quê? Eles são escravocratas, tá? Isso é uma coisa muito importante da gente entender, tá? Não pensem que os republicanos dessa época aqui, eles são pessoas boazinhas, eles são contra a escravidão, por exemplo. Não são, tá? Essa aliança que se faz aqui de termos, ela é tendenciosa, tá? Para dizer, para ficar parecendo que a República, né, que a galera que tinha ideias republicanas, não, esses aqui são bons, esses aqui eles são contra a escravidão. Não. Existem grupos anti-escravidão no Brasil imperial. Esses grupos podem ser tanto grupos republicanos quanto grupos imperialistas anti-escravidão. A gente vai ver que dentro da família imperial, por exemplo, a própria família imperial tornou-se contra a escravidão, a partir de Pedro II, mais ou menos. Tá? Porém, existem também grupos escravocratas, e esses grupos eles estão alinhados ali tanto à monarquia quanto aos liberais, aos progressistas.
Tanto isso é verdade que a proclamação da República ela vai ser movida por quê? Por um descontentamento de escravocratas, não é? É só a gente pegar e pensar o seguinte: a princesa Isabel ela vai terminar com a escravidão no Brasil, vai abolir a escravidão no Brasil em 1888. Em 1889 ocorre a proclamação da República. Um ano depois, a proclamação da República vai acontecer. Ora, quem é que financia o movimento republicano, principalmente a partir de 88? Os senhores de engenho, os grandes proprietários de escravos. Tá? A República Brasileira, em certo sentido, ela foi fundada por escravocratas que estavam revoltados com o Império. Tá bom? Então isso aqui é só para vocês verem que a gente tem que ter cuidado com certas aproximações de termos aqui para a gente não correr risco de causar uma injustiça aqui ou uma manipulação de opinião, tá? Não necessariamente a ordem escravocrata está ligada à monarquia. Se o Brasil tivesse se tornado república nesse período, ele teria sido uma república escravista, tá? Vamos lá. E aí vai haver a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi o evento mais marcante, talvez, ali do Segundo Reinado, com participação do Conde D, com participação de uma série de nobres brasileiros. E foi uma guerra extremamente violenta, extremamente sanguinolenta, de extrema sanguinolência, né? Extremamente sangrenta, que vai ser lembrado aí até com vergonha, em certo sentido, pelo Brasil por muito tempo, por causa das violências que se perpetuaram ali no Paraguai, por conta do Império do Exército Brasileiro, por ordem, por feitas ali, né, pelo Exército Brasileiro, sem necessidade, tá? Mas vamos lá. Como já estudamos a região do Prata, do Rio do Prata, ali embaixo, né, ali onde hoje em dia é o Uruguai, composta de parte dos territórios do Brasil, do Uruguai, da Argentina e do Paraguai, foi palco de disputas e tensões desde o século XIX, desde o início do século XIX, quando ocorreram os diversos movimentos de emancipação política na região. No primeiro momento, o conflito principal se deu entre Brasil e Uruguai. Nesse período, quase 30% do território uruguaio era de propriedade de cidadãos gaúchos e as divergências de interesse entre grupos internos e estrangeiros serviu como estopim de diversos conflitos na região. No Uruguai, havia dois partidos políticos que disputavam o governo, os blancos e os colorados. Tá? Os primeiros aliaram-se ao governo de Buenos Aires, já o segundo grupo ao Brasil. Após anos de combate entre os dois partidos uruguaios, os colorados saíram vitoriosos, tá? Ou seja, os que estavam aliados ao Brasil. E o Brasil passou a interferir diretamente na região do Prata, defendendo seus interesses. Assim como o Uruguai, o Paraguai também tinha grande interesse na região do Prata e no controle da bacia do Prata, principalmente porque o país não dispunha de saídas para o mar. Dessa maneira, toda a sua produção industrial e agrícola precisava ser escoada pelos rios pela bacia Platina até o Oceano Atlântico. Antes de 1870, o Paraguai era considerado uma potência da América do Sul que não dependia de capital estrangeiro. Tá? Tá aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Pá. Cadê? Bacia do Prata. Isso aqui, ó. O Rio Prata aqui, ó, desembocando aqui embaixo, bonitinho, é por isso que ele precisava, tá? Ele queria poder escoar, né? O Paraguai escoava suas mercadorias, né? Principalmente de origem agrícola, por esse rio aqui para chegar aqui embaixo, tá? Então, era com ele que tinha interesse nisso daqui e era desinteressante que o Brasil estivesse interessado nessa região, entendeu? Beleza. Inicialmente, os governos brasileiros e paraguaio tinham aliados em comum, tinham aliados comuns. Os colorados uruguaios é o mesmo adversário, o governo de Buenos Aires. No entanto, na década de 1850, as pretensões brasileiras em controlar a navegação no Rio Paraguai, principalmente declarando a livre navegação de brasileiros, abalou essa relação amistosa entre os dois governos. De outro lado, o governo da Argentina procurava incorporar o Paraguai à confederação, criada em torno de Buenos Aires.
Você deve se lembrar disso, né? Quando foi criado Buenos Aires, ali havia o interesse do Bolívar e do San Martín de criar uma grande nação latino-americana, né? Então havia interesse ali de incorporar esses pequenos países de língua espanhola em uma grande nação, tá? Assim, os interesses argentinos e brasileiros confrontavam-se com a autonomia do governo paraguaio. Dessa forma, as causas iniciais do conflito podem ser resumidas nas disputas territoriais entre essas nações, em questões econômicas que envolviam a navegação dos rios da Bacia Platina e principalmente em questões políticas, tá? Em 1862 ocorreu um confronto entre as províncias argentinas de Buenos Aires, Entre Rios e Corrientes, que ao final favoreceu a unificação da Argentina sob a presidência de Bartolomé Mitre. Para evitar novos confrontos, o presidente Mitre aproximou-se dos governos brasileiro e uruguaio. Já o paraguaio, governado por Solano Lopes, não viu com bons olhos essa aproximação, pois uma aliança entre argentinos e brasileiros podia se voltar contra o seu país. Afinal de contas, se a Argentina e Brasil se unissem, né, aí o Paraguai estava ferrado, né, porque ele já estava com um problema aqui, tendo medo do Brasil, do controle brasileiro sobre o Rio do Prata. Se a Argentina se juntasse a isso, aí ele estava perdido, tá? Em 1864, tropas brasileiras e argentinas conseguiram entrar no Uruguai e destituíram o presidente Atanásio Aguirre, colocando em seu lugar o presidente Flores, tá? Aliado ao bloco Brasil e Argentina. Como resposta, Solano Lopes declarou guerra ao Brasil. O que é uma coisa muito doida, né? Na verdade, se a gente parar para pegar aqui, é uma coisa muito louca. Por quê? O Paraguai ele era, assim, considerado até uma potência econômica aqui, uma potência em ascensão na América do Sul. Mas, cara, olha só isso daqui. Olha o tamanho do Paraguai. Olha o tamanho do Brasil, né? Declarar guerra talvez tenha sido uma péssima estratégia, né? Porque era a última opção declarar guerra contra uma potência do tamanho que o Brasil era na América do Sul, né? Que ele é até hoje, né? Mas na época, então, era se bobear, até mais significativo. Mas tudo bem, ele resolveu fazer isso. Faltou xadrez ali pro presidente da Argentina, pro Lopes lá. Em novembro do mesmo ano, o governo paraguaio reteve um navio brasileiro, Marquês de Olinda, no Rio Paraguai. E no mês seguinte, tropas paraguaias invadiram Mato Grosso. Na sequência, Solano Lopes pediu permissão ao governo argentino para atravessar o seu território e atacar o Uruguai. Porém, com a recusa do pedido, o paraguaio declarou guerra contra a Argentina também. Ou seja, ele vai declarar guerra com as duas maiores potências da América do Sul ao mesmo tempo, né? Isso vai acabar dizimando o Paraguai, tá? O Paraguai ele não vai se recuperar tão cedo dos grandes estragos econômicos e humanitários mesmo que ele vai sofrer nessa guerra. Tanto que até hoje o Paraguai ele sofre um pouco ali as sequelas da guerra que ele travou. A reação foi imediata. Em maio de 1865, Brasil, Uruguai e Argentina assinaram um acordo para derrotar o presidente paraguaio Solano Lopes e liberar a navegação da região platina. Esse acordo ficou conhecido como Tríplice Aliança. E aí, o Paraguai vai se enrolar, né? Tá aqui o Paraguai sozinho. Ele vai ter declarado guerra contra 3 nações que o cercam, né? Estrategicamente isso é horrível. Por quê? Porque o Brasil vai ter ataque livre por aqui, a Argentina por aqui e o Uruguai aqui por baixo, né? Ele simplesmente não tem como se defender disso daqui. A única chance que ele teria de defesa seria através da região da Bolívia, se a Bolívia declarasse aliada a ele e por acaso resolvesse declarar guerra contra o resto também. O que não vai acontecer. Então ele simplesmente ninguém invade por aqui, porque não tem por que invadir, mas ainda assim a supressão do Paraguai aqui era iminente, tá? O conflito. No início da guerra, a vantagem era do Paraguai, principalmente porque Solano Lopes investiu na capacidade dos militares e no arsenal adquirido em seu governo. O Paraguai, no início da guerra, contava com um exército superior a 80 mil homens, enquanto o Brasil tinha um exército com pouco mais de 18 mil soldados. No decorrer do conflito, essa proporção foi se alterando. O governo brasileiro passou a investir no seu exército, inclusive oferecendo a possibilidade de liberdade aos escravizados que se alistassem.
Essa situação levou os militares brasileiros a ter uma nova visão sobre os homens em condição de escravos no país, que passaram a ser vistos como aqueles dispostos a morrer pelo Brasil. Em 1869, a capital do Paraguai, Assunção, foi ocupada por tropas da Tríplice Aliança. Solano Lopes fugiu para o interior do país e reorganizou seu exército, tentando prosseguir com a guerra, que tomou novas proporções. Além disso, ele organizou um exército de crianças para combater as tropas inimigas. Em 1870, Lopes foi morto no campo de batalha e a Guerra do Paraguai chegou ao fim, tá? Em 1870. Então, assim, mesmo que no começo, tá, gente? Isso aqui é muito complicado. Falar que, não, que ele tinha vantagem. Não, ele tinha mais gente, mas guerra não se vence só com número, tá? Isso daqui foi um erro estratégico muito grande. Ele tinha gente pra caramba, ele tinha tecnologia militar. Mas mesmo com 80 mil homens, é impossível, cara. É impossível você defender um país que está sendo atacado por 3 frontes, né? Como é que você faz isso? Não dá pra fazer isso aqui direito. E o Brasil, ele tinha um poder econômico muito maior. Ele podia não ter um poder militar de exército muito maior na época, mas ele tinha um poder econômico maior. E o poder econômico se transforma rapidamente em poder militar, né? Foi só mudar ali um pouco os investimentos do Brasil para conseguir fortalecer o seu exército. E rapidamente a tecnologia estava equiparada e com a possibilidade de liberdade para escravos que aceitassem servir o exército, rapidamente também o exército estava equiparado, tá? Isso só pelo lado brasileiro, né? Sem contar todo o apoio argentino e uruguaio nessa luta, né? Junto com a Tríplice Aliança. E aí, ele vai morrer em 1870 e vai chegar ao fim a Guerra do Paraguai. Mas houveram consequências, tá? No Brasil, as consequências da Guerra do Paraguai não foram grande coisa, né? O Brasil ele não perdeu território nenhum, ele não teve algumas perdas ali militares, né? 40 mil soldados brasileiros morreram, mas até mesmo assim, para o tamanho que o Brasil tem, para a quantidade de gente que tinha no Brasil, isso não era esmagadoramente assustador, né? É claro, sanguinolento, mas economicamente não era um problema. Cerca de 40 mil soldados brasileiros morreram na guerra e as dívidas contraídas no exterior prejudicaram os cofres públicos, mas não foi tanta coisa assim. Politicamente, a guerra fortaleceu o militarismo brasileiro, que estava se desgastando desde a fundação da Guarda Nacional. Agora, para o Paraguai, a guerra foi uma desgraça. Para o Paraguai, a guerra trouxe grandes prejuízos. Parte de suas terras foram ocupadas pelos vencedores, sua população foi reduzida a um quinto. Né? Olha só, se o Brasil perdeu 40 mil, cara, a população paraguaia em geral foi reduzida a um quinto do que era no começo da guerra. Isso porque a Tríplice Aliança matou muita gente inocente ali, tá? Entrava nas cidades, nos vilarejos, nos povoados, passando a faca. Restando em sua maioria mulheres, idosos, inválidos e crianças, as indústrias faliram, o latifúndio voltou e o mercado paraguaio foi dominado por produtos ingleses. Em suma, podemos afirmar que a prosperidade paraguaia, pautada em uma suposta industrialização, deu lugar a um país com um dos piores índices de desenvolvimento humano da América Latina. Até hoje, tá? O Paraguai se tornou aí completamente problemático. E olha só, pessoal, terminamos já o segundo reinado. Começamos e terminamos no mesmo dia. E é isso, pessoal. Vocês têm dúvidas? Não, não. Então, por hoje é só. Peço, por favor, que vocês avisem na turma, no grupo que vocês tenham, em qualquer coisa assim, para alguém, para quem não fez a prova. Tem gente que, olha só, tem gente que tá com nota máxima de participação, fez todos os exercícios, estava todas as aulas, e eu não sei o que dá na cabeça das pessoas. Com 48 horas para fazer a prova, não fez a prova. Na pauta tá com 0 na prova, tá? Ou seja, tá indo com nota ruim pro bimestre. Avisa a galera que a segunda chamada está na plataforma para o pessoal não dar mole e fazer a prova. Quem não fez a prova tá tendo a segunda oportunidade. A prova começou hoje, eu lancei hoje 8 horas da manhã. Ela fecha domingo, meio-dia. Depois de domingo não adianta me mandar e-mail, tá? Vai ir com 0 quem não fez a prova. Beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Um bom final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau.